Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, vocês que estão em busca de um avivamento, ele está sendo derramado, e o canal do Pastor Alisson tem sido um instrumento usado por Deus para incendiar fogo no Brasil e fora dele, né, a todos os sedentos e famintos. E eu, pela graça de Deus, fui alcançado por Deus através desse canal, que é uma bênção. Vivi um tempo aí numa fome tremenda, buscando vivenciar aquilo que a gente vê nas páginas das Escrituras, né? Vocês que a leitura da palavra, você lê no livro de Atos da Porta, você vê ali os sinais, os milagres, as maravilhas que acompanhou a igreja primitiva e que está disponível para nós. Então eu lia aquilo, via aquilo, mas na minha vida, no meu ministério, quase não acontecia. Era uma vez o outro acontecia, a gente esbarrava em algum sinal, algum milagre. Hoje acontecia quanto tempo? Pastor, era anos, né? Assim, desde que eu sirvo a Cristo, 24 anos aí de ministério, eu posso contar uns 4 ou 5 testemunhos assim forte. A gente via alguns sinais, algumas coisas, mas não entendia muito do sobrenatural, de como o Senhor operava. Mas assim, eu cria e assim, eu não posso dizer que eu era aquela pessoa acomodada, ficava esperando as coisas acontecerem, não, eu subia monte, eu jejuava, eu orava, e eu ia aos enfermos, e eu ia, a pessoa está com câncer, não, faz o contato que eu vou lá orar. E eu ia lá, ele punha as minhas mãos, e eu orava, e eu não via as coisas acontecerem. O senhor está doente. Eu vou orar, eu punha as mãos e eu não via as coisas acontecer, porque faltava entender algumas chaves, faltava entender alguns princípios que até então eu não conhecia. E a partir do canal do Pastor Alisson, né, ele foi levando o homem de Deus, compartilhando algumas chaves, né, inclusive da oração em línguas, que é o forte, né, pastor? É o forte. A gente viu ali muitos pastores falando sobre a oração em línguas. E eu já entendia um pouco em relação à oração em línguas, mas não com tanta profundidade, né? E quando eu comecei a ver os testemunhos, aquilo incendiou meu coração. Eu falei, é isso, eu vou orar mais em línguas. Então eu passei a orar mais em línguas, a dedicar mais tempo, a ser mais disciplinado orando em línguas, né? E comecei a perceber isso, essa ação diferente do Espírito Santo na nossa vida, mais poder de Deus, o princípio da impartição. E eu comecei a ouvir os testemunhos dos homens de Deus ali, o pastor Marcelo Casagrande, né? E o jovem disse que está ok, não, glória a Deus. Pastor, você fala assim que você aprendeu algo que era novo, fora das línguas, profundidade, sim. Você já tinha, lógico, já orava, sim. Mas você falou no outro testemunho lá no evento que uma chave que destravou de vez. Qual é essa chave? Irmão, o princípio da impartição. Eu não conhecia isso. Isso foi um divisor de águas. Você nunca tinha ouvido falar? Nunca tinha ouvido falar na minha vida, irmão. Eu sirvo o Senhor há 24 anos. Eu nunca tinha ouvido alguém falar sobre impartição. Eu fui conhecer, né? Os jovens estavam ali olhando assim, porque a galera aqui também, eu acredito que assim como eu, ninguém tinha ouvido falar. E como assim um homem de Deus pode impor as mãos, orar por você e fazer impartição da unção dos dons, transferir? E como que é isso? Eu comecei a ver isso, aí eu vi o testemunho do Casagrande, né? Do apóstolo Casagrande, do Ronaldo Dias, né? O Ricardo Costa, o apóstolo Tiago, né? Esses homens falando ali, eu falei, como assim? E aí o Alisson, você sempre fala, pede para eles orar, né? E fazer aquela oração por impartição. E eu fechei os meus olhos ali, quando eles oravam, eu comecei a orar junto, e eu comecei a sentir o poder de Deus no meu corpo, eu senti a graça, o favor de Deus, né, na minha vida, e a partir dali virou uma chave no meu coração, virou uma chave, e eu senti o Espírito Santo me chamando, né, a construir algo sobrenatural, pastor. Porque nós recebemos uma palavra profética da parte do Senhor, onde o Senhor falava para mim assim, desça do barco, com base naquele texto de Pedro, né, quando ele anda sobre as águas. Se você quer viver o sobrenatural, desça do barco. Você precisa se atrever a pisar sobre as águas, e foi uma palavra que Deus mandou para mim e para toda a igreja, é uma palavra-chave, que assim, os irmãos vão compartilhar com os testemunhos deles em cura,
Porque assim, não são todas as pessoas que fluem por aqui, mas todos que desceram do barco estão vindo. Recebeu a palavra e obedeceu. Recebeu a palavra, exatamente. Recebeu a palavra E Jesus falou, vem e teve. Exatamente. Essa é uma coisa poderosa. Então, o Senhor, para resumir, né, que tem os irmãos aqui que vão estar compartilhando, o Senhor falou comigo, né, num culto específico, que uma irmã que estava aqui já foi, né, ela estava sofrendo com doença, com enfermidade, e eu já tinha orado por ela e as coisas não estavam acontecendo, mas já estava com uma revolução no meu coração. E naquele dia ela mandou uma mensagem no grupo pedindo aos irmãos que orassem por ela, que ela não vinha para a igreja, que ela estava muito mal, que ela não melhorava. E aí o Espírito Santo falou comigo, eu estava no meu quarto ali naquela revolução, o Espírito Santo falou assim, fale para ela ir para a igreja, que ela vai ser curada hoje. E aí eu precisei descer do barco para me expor, né? Porque eu tinha que falar no grupo da igreja. E aí o Senhor falou comigo e eu falei, eu vou falar aqui no grupo, ele desça do barco, fale no grupo da igreja. E aí eu falei, irmã, vá para a igreja hoje que em nome de Jesus você vai ser curado. E foi, pastor, aquele dia foi o dia que eu desci do barco na frente da igreja, os irmãos viram aqui, foi um dia que foi diferente. O Senhor já estava falando comigo, e no louvor, Deus começou a usar aquele vaso ali. Ele falou, citou o texto, confirmando que Deus estava falando comigo. Eu falei, é isso. E aquele dia foi uma pregação diferente. E quando chegou no final do culto, eu falei, irmãos, agora vocês que estão doentes, vocês vão vir para frente, não é para receber oração, vocês vão vir para receber cura. Venha ter essa convicção. E aí, naquele dia, desatou. Aí essa irmã veio, foi a primeira vez, nunca orei por alguém que caiu no poder. Foi a primeira vez, eu até fiquei assustado. Tomei um susto. Quando eu coloquei a mão sobre ela e ministrei ela, pum, aí eu tomei um susto. Porque assim, na minha experiência como pastor, se caiu é demônio. Tem esse negócio de cair para ser curado. Então a irmã caiu. Mas eu conheço a irmã, eu falei, não, eu conheço a irmã, isso não pode ser. E ela caiu, e aí quando ela caiu, o Espírito Santo ministra sobre ela. Aí eu me ajoelhei, coloquei a mão e repreendi todo problema no pulmão e todo o mal que tinha. E aí o Senhor queria continuar trabalhando com ela, mas só que eu estava agoniado com ela no chão. Eu comecei a querer levantar ela. Depois eu fui repreendido pelo Espírito Santo por causa disso. Mas quando eu estava indo para casa, o Espírito Santo falou, quando eu deitar alguém, não levante sem que eu te dê comando. Ele falou, eu tinha mais para fazer nela além da cura e você atrapalhou o processo. Aí eu tentei levantar a irmã e ela não vinha, eu tentei agoniado em minha esposa e ela levantou e falei, como é que você está? Ela, estou bem, eu estou respirando normal. E o Senhor fez ali, foi a minha primeira experiência, né, a partir da impartição.